Na segunda parte desta aula pública sobre os romances policiais de Agatha Christie, Jean-Pierre Chauvin responde à pergunta do coordenador do Opera Mundi, Haroldo Ceravolo Cereza. Olá, Jean-Pierre, aqui quem fala é Haroldo Ceravolo, eu sou diretor de redação do Opera Mundi. A minha pergunta é a seguinte: Agatha Christie escreveu a maior parte dos romances dela antes do sucesso de 007, de Ian Fleming, antes dos Espiões, de John le Carré, e antes de Frederic Forsyth. Você vê uma relação entre o romance policial dela e essas obras? Como que ela pensou essa questão do romance de espionagem também? Evidentemente, ela veio muito antes do 007, vocês sabem, né? O 007 é bem décadas depois, que ela nasceu no final do século XIX, e, portanto, quando ela escreve na década de 20, ela começa a escrever, ela está com 30 e poucos anos ainda, né? São raros os romances dela que são thrillers, digamos, de espionagem, com essas questões que ultrapassam a esfera doméstica, são raríssimos, né? Em geral, ela segue o preceito dos escritores do Edgar Allan Poe ou do Eugênio Sue, né? Aqueles mistérios de Paris, e tenta fazer sempre num ambiente mais ou menos fechado ou em ambientes abertos que são limitados, navios, barcos, parques de um lugar, cemitério, enfim, lugares que a gente consegue visualizar, digamos, uma imagem só. Agora, quando você pensa num diálogo com os filmes de suspenses ou de ação, como 007, tem que pensar que assim, a Agatha Christie não está preocupada tanto com a ação, mas sim com a finesse, assim, como é que eu vou explicar esse crime bárbaro. Essa é mais uma preocupação intelectual do que de fazer efeitos que o leitor fica assim, brutalizado. Nossa, quanto sangue na cena. Essa questão, por exemplo, então, a gente não dá para dizer que há um interesse, né, na ação propriamente, no banho de sangue, na degola das pessoas, porque a Agatha Christie está mais preocupada com o intelectual, com como é que eu vou investigar isso, o psicológico por trás da investigação, por que ela disse aquilo e não aquele outro, essas análises que os detetives, a Miss Marple e o Poirot fazem, né? Então, assim, não dá para dizer que ela dialoga diretamente com o 007, com esses tipos de filme, né? O Missão Impossível, por exemplo, né? Filmes de ação. Mas há um livro, em particular, da Agatha Christie, que são Os Quatro Grandes, que é um dos raros thrillers que ela escreve. O Poirot e o Hastings vão investigar. E é um crime que envolve 4 líderes mundiais, e aí é interessante pensar nisso. É um chinês, uma francesa, um americano e um incógnito ainda, que a gente só vai saber no fim do livro, e que eles vão ser capazes de assassinatos terríveis para calar a boca, né, queima de arquivo, de pessoas muito estrategicamente situadas. Então, quando esses romances forem escritos, esse é um desvio de rota da Agatha Christie. Assim, é como se fosse eu cansei de brincar de casinha, vamos brincar agora de fazer investigação mundial, né? Então é um tema interessante, e embora isso não apareça tanto neste livro dos comunistas versus capitalistas, esse tema mundial, de interesse mundial até hoje, da esquerda, direita ou de centro, etc., isso aparece em vários livros. Em geral, de modo geral, as pessoas sonhadoras, poetas, que trabalham com teatro na Agatha Christie, não são jornalistas em geral, mas em geral essas pessoas são todas comunistas, é engraçadíssimo. E todos que não ligam para dinheiro. Né? É um pressuposto de uma vitoriana do século XIX escrevendo, concorda? Assim, né? De outro lado, a maioria das personagens, a esmagadora maioria, são pessoas convencionais, que repetem sensos comuns, que acham que o dinheiro é um valor universal, etc, etc, que o casamento é uma instituição estável, que nada vai acontecer de ruim depois do casamento. Há uma espécie de uma promessa de conto de fadas que esses sonhadores atrapalham, eles ficam criticando nos romances. Isso é muito divertido perceber. A gente percebe que os narradores Agatha Christie e muitos personagens são criaturas com muitos preconceitos também. Né? Preconceitos por serem ingleses, por serem contra estrangeiros, por falarem dos negros e dos índios, os indianos, por exemplo, como pessoas inferiores. Quer dizer, isso é muito comum. Não quer dizer que a Agatha Christie seja, né, uma reacionária do século XIX, percebe assim? Isso é outra coisa. Mas a representação disso literária é interessante estudar. Como é que o discurso
de uma certa elite que existe, a gente sabe, como é que esse discurso excludente se faz os romances? Em geral, está ligado a pessoas de muitas posses, de fazendas grandes ou de propriedades grandes, que viajam o tempo inteiro, vão para Mesopotâmia, Egito, etc. São pessoas muito viajadas, muito vividas, mas que não conseguem perceber o outro, o próximo. É interessantíssimo. Elas viajam o mundo inteiro e não conseguem ter uma percepção de si, fazer um autoexame, por exemplo, e nem perceber o que o outro sente ou percebe da fala estranha delas, né? Então, de fato, é esse desconforto. Mas nesse romance em particular, Os Quatro Grandes, essa questão internacional aparece explicitamente. O Poirot está em casa, no seu apartamento, o Hastings, que é seu amigo, o escudeiro, né? Ele está voltando da América do Sul e adivinha para onde o Poirot vai? Ele vai para o Rio de Janeiro, ele vem para cá, né, em 27, o romance é de 27. Então, assim, o Hastings chega de viagem todo saudoso, depois de 1 ano e meio de fora, encontra o Poirot, meu caro amigo, mon cher ami, e aí ele descobre que ele vai para o Rio, né, queria para o Rio, pelo menos, investigar alguma transmigração, alguma coisa esquisita que acontecia em vários países. Então, é o único romance realmente explícito que isso acontece. Um outro livro que há uma alusão a isso é Um Gato Entre os Pombos, vocês talvez tenham lido, que uma aluna é morta numa escola de mulheres e eles escondem, contrabandeiam joias pela raquete. É legal, né? Pelo cabo da raquete. O Guga ia gostar disso, né? Então, assim, a gente percebe que tem essas maquinações muito bacanas, mas que não são sempre internacionais. Na aula pública sobre os romances policiais de Agatha Christie, o professor Jean-Pierre Chauvin responde a perguntas da jornalista Júlia Guerra Monteiro. Oi, professor, boa noite. Eu queria saber em relação às críticas ao trabalho da Agatha Christie, né? Porque ela foi muito criticada, primeiro por ser mulher, naquela época já era bem difícil, depois em relação à qualidade da obra dela foi questionada, né? Por ser um best-seller, uma obra que vendeu muito, e aí a gente sempre tem esse tipo de discussão, até em sala de aula, né? Entre cultura de massa, cultura erudita, mas a gente sabe que a obra dela tem diversas qualidades. Então eu queria saber, do seu ponto de vista, como você vê essa questão das críticas à obra dela? Eu acho que é uma questão de gênero também, primeiro. É uma mulher que escreve nos anos 20. Então, logo que o Wilson, por exemplo, nos anos 40, esse crítico americano, que era uma autoridade, uma sumidade cultural, né, mundial, inclusive, quando ele diz isso num jornal, um artigo de 3, 4 páginas é suficiente para destruir, seria suficiente. Mas isso não tem uma repercussão como se esperava, e ela está na Inglaterra vendendo o livro, quer dizer, ele está nos Estados Unidos criticando, ele chega a ser muito ofensivo, né? E essa dicção que é o problema. Se ele fizesse uma crítica construtiva e dissesse, olha, achei pouco convincente, não é verossímil, alguma coisa assim, mas não, ele vai para o gosto, é assim, não gostei, ou até me convenceu, mas nunca mais abro um livro dela. Ele diz isso numa crítica. Quer dizer, isso lido por homens machistas, misóginos, etc., que também querem invejinha da Agatha Christie, você pensa assim, é para esses homens, ou mulheres mesmo, que têm inveja, isso é um prato cheio. Então eles começam a repetir com variações esse discurso. Aqui no Brasil, sem citar nomes para não criar polêmicas, há críticos até hoje dizendo que é sobre literatura ou de entretenimento, como a gente vê filmes também, né? Dramas, ação, são gêneros. Eu acho que tem que pensar que são propostas diferentes, né? São gêneros que pedem uma linguagem. Eu não posso fazer um gênero popular com linguagem sublime. Eu tenho que adequar a linguagem, não é só uma questão de massa também, né? Uma questão de estar adequando ao assunto, que é a história policial, que é um assunto do cotidiano, digamos, ao mesmo tempo uma linguagem simplificada para atingir as massas, claro, é um interesse, mas isso que não impede que haja uma qualidade que atinja as massas. Se a gente pensar numa cantora como a Adele atinge as massas, ela é excelente cantora, quer dizer, nem sempre a qualidade da massa, né, ou do autor, inviabilizam outra coisa, os fatores estão interdependentes, né, assim. Mas a crítica tem esse discurso, tem os dois discursos. Mas, curiosamente, quem mais defende a Agatha Christie são as mulheres, por uma questão até de gênero, uma solidariedade feminina. Então, a partir dos anos 50, 60, começa um monte de mulher a estudar Agatha Christie ou ler de outra forma,
tentando assim, combater o que o Wilson tinha dito. Então, recentemente, tem uma psicóloga francesa, a Sophie Merola-Melor, que ela é refinadíssima lendo. Ela melhora o livro ela extrapola, fala de Freud, fala de simbolismo, simbologias. Então você vê que o livro cabe muita coisa que a crítica tradicional não vê. Porque não quer ver, né? Porque senão ela vai ter que admitir que é bom, vai, sabe?